Passei em primeiro lugar para a PM Goiás, Regional de Águas Lindas. Nunca gostei de estudar, mas comecei e exatamente com 6 meses eu consegui obter a minha aprovação. É um desafio desde o momento da inscrição, você se deparar com só 10% de vagas para mulher e ter que insistir e ainda batalhar pelo seu sonho. Meu nome é Amanda, tenho 27 anos e moro em Brasília. O concurso da PM em si sempre foi o que eu sempre quis, né? Saiu vários concursos, PC, PF, PRF, e eu nunca quis fazer, eu tava esperando o da PM. E aí, quando eu vi que tava perto de sair mesmo o edital, foi na hora que eu acordei, né? Porque eu sempre tentava começar a estudar e parava. Tentava começar a estudar e parava. Nunca passou de 2 semanas. Perto de sair o edital, eu falei, não, é agora ou nunca, porque eu também tô ficando velha. PM tem idade pra poder entrar e graças a Deus deu certo. Porque concursos eu sempre soube que era uma ótima ferramenta de estudos, assim, essencial mesmo para qualquer concurseiro. E justamente também pelo custo-benefício, né? Ele é o mais acessível e é o mais completo. Então, eu sempre fiz questão de usar o QC. Eu fazia questões, conforme eu via a teoria, eu fazia algumas questões de fixação. Eu até comentava em algumas questões, mas geralmente eu gostava mais de pegar os comentários dos outros, assim. Eu fazia até o meu caderno de bizus, que eu chamo assim, que eu pegava esses melhores comentários e jogava para justamente me ajudar nas minhas dificuldades. Isso acho que foi essencial na minha preparação, porque foi onde eu concentrei ali as minhas maiores dificuldades, graças aos comentários dos alunos do QC, e consegui assim fixar e aprender realmente tudo que eu precisava. A mulher que escolhe a carreira de PM já começa a sofrer mais desde antes, né? Porque no caso as vagas já são bem menores. No meu caso, eu tava brigando por 6 vagas. Então foi muito difícil, assim, do início ao fim. Eu queria muito, mas eu acreditava que eu não ia conseguir. Porque como o meu tempo era muito curto, eu tinha começado a estudar há pouco tempo e eram só 6 vagas, eu fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu não imaginei mesmo que eu conseguisse passar, e ainda mais em primeiro lugar. Então, assim, foi uma surpresa pra todo mundo. Os meus pais, meu esposo sempre acreditou muito em mim. Ele falava, Amanda, você vai passar. E eu ficava, não vou. Às vezes eu até chorava, achando que eu não ia conseguir passar. E desde que eu a conheci, eu sempre vi muito potencial nela, né? Sabia que ela era uma pessoa muito determinada e que com certeza ia atrás do que ela queria. Quando eu a conheci, ela trabalhava no sistema penitenciário, né? Só que ela queria realizar o sonho, né? Que era de ser policial militar. E não deu outra. Ela resolveu sair para se dedicar aos estudos e desde o momento que ela tomou essa decisão, eu já sabia que ia dar certo. Só para registrar o quão feliz, quão orgulhoso eu fiquei com essa conquista dela, né, de ser aprovada nesse concurso tão bem aprovado, né, em primeiro lugar. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, muito satisfeito de estar ao lado de uma pessoa assim tão especial, né? É isso, te amo, Amanda. Também te amo. Pois é, o Felipe, ele sempre acreditou em mim desde o início. Foi uma das pessoas que me incentivou, me deu apoio durante toda a minha trajetória, né? Então, eu tenho que agradecer por todo o suporte e apoio, porque sem você eu não teria conseguido. E essa vitória é de nós dois. A minha maior dificuldade, sem dúvidas, foi a bendita comparação, né? Porque justamente quando a gente entra no Instagram, eu criei o meu Instagram de estudos. E ali todo mundo estuda o tempo todo, estuda muitas horas, estuda muito mais tempo do que você, estuda anos para esse concurso especificadamente. Então, quando eu vi esse pessoal, eu achava que eu não ia conseguir. Porque naturalmente a gente se compara, a gente pensa, nossa, fulano vai passar. Então, se eu não estudar tanto quanto ele, eu não vou passar. Aí a gente fica se sentindo inferior, justamente por isso. Porque como eu comecei a estudar com pouco tempo, eu via esse pessoal que estudava há anos e pensava, eu nunca vou conseguir passar, sendo que essa pessoa estuda há 1 ano. Mas a gente tem que parar de realmente ficar se comparando, achando que aquela pessoa vai conseguir e você não. A gente tem que focar no nosso, fazer o nosso, o melhor que a gente pode a cada dia e esperar o resultado, né? Entregar nas mãos de Deus mesmo. Porque a gente tem que fazer o nosso melhor e confiar nele. Foi muito difícil não se comparar. Eu só parei de realmente me comparar depois que eu consegui passar. Que eu vi, caramba, tudo aquilo não queria dizer nada, né? Mas eu sei como é difícil e eu tento alertar todo mundo sobre isso, sobre não se comparar. Uma das matérias que eu tive mais dificuldade foi em português.
Eu era muito ruim mesmo. No meu ensino médio, durante a minha escola, eu nunca estudei, né? Como eu já falei, nunca estudei de verdade. Nem na faculdade eu estudava de verdade, que vergonha. Então, eu fui aprender português do início, o que era adjetivo, substantivo, quando eu comecei a estudar para concurso, porque nem isso eu sabia. Então, eu tive muita dificuldade nessa matéria. E eu precisei ver vídeo-aula, e tinha professor que começava a falar, e nem o básico eu entendia. Então, eu tive que insistir muito em português, fazer um intensivão de português, fazer muitas questões. E acabou que deu tudo certo também. De 10 questões, eu acertei 8, sendo que antigamente eu zerava português. Até a interpretação de texto eu errava. Não tem jeito, assim, se você se dedica a uma coisa e insiste em ficar boa nela, você consegue. Só não consegue, né, quem desiste mesmo. E eu encontrei algumas pessoas durante a minha preparação que tentaram atrapalhar os meus estudos, né, justamente gerar essa instabilidade emocional. Tive uns momentos, assim, de crise, de achar que não ia conseguir, de que ia ser impossível. Eu chorava, mas depois voltava a estudar, né, eu não desisti. Eu tive que ter muita sabedoria, assim, meu marido me ajudou muito nesse sentido de não ligar pro que estava acontecendo e só focar no meu. A questão de ter surtado mais foi porque, por exemplo, eu sempre bato na tecla que a pessoa tem que ter o descanso, tem que ter o lazer. Então, enquanto eu tinha esses momentos de lazer, porque em tese eu abandonei os meus estudos, então eu estudava 24 horas. Eu levantava para estudar e ia dormir estudando. Então, eu tinha que ter esses momentos de lazer. No mês pré-prova, eu decidi não ter mais isso. Eu pensei, são só 30 dias, eu não vou morrer. Então, nesses 30 dias eu cortei tudo, cortei qualquer tipo de lazer, de distração. Eu acordava muito cedo, né, 4, 5 horas da manhã. Acho que até no último mês eu tava levantando umas 3 e pouquinho, pra render mais durante o dia. Até com a família eu cortei. E o que aconteceu? Uma semana antes da prova, eu dei uma surtada. Teve um dia que eu chorei o dia inteiro. Eu acordei chorando e não conseguia parar de chorar, eu só chorava. Eu nunca tive problema com ansiedade, com depressão, nada disso. Sempre fui assim, tranquila. Só que ainda assim eu tive esse dia de choro extremo. Então por isso que eu bato na tecla de que tem que descansar. Porque a gente tem que cuidar também do nosso emocional. E no fim das contas, acabou que depois desse choro intenso aí, acho que até aliviou, que eu melhorei de uma hora pra outra. E passei a semana tranquila, né? Na semana pré-prova. Eu marquei a minha prova para poder fazer em Lusiânia. Eu já saí de casa bem mais cedo. Eu tava até bem ansiosa para essa prova. Na semana, assim, eu cheguei a ficar um pouco mais confiante, apesar de ter surtado várias vezes antes. Na semana da prova eu estava tranquila. Tanto que já tava tudo arrumadinho, assim. Uns 2 dias antes já tava o meu saco plástico com as minhas canetas, com minha inscrição impressa, tava tudo certinho. Saí de casa cedo. Cheguei com antecedência no local de prova. Só que ainda bem que eu cheguei com antecedência, porque o lugar que eles tinham falado, a escola não existia, era outro nome, em outro lugar, então tava todo mundo perdido, chegou todo mundo perdido, assim. Almocei correndo, porque não ia dar tempo de comer direito. Cheguei lá, mas quando eu cheguei, assim, começou a dar tudo certo. Tava tudo muito bem organizadinho. Até minha cadeira, parece que foi escolhida pra mim. A minha cadeira era no lugar, assim, perto da porta, muito bem ventilado. O lugar tava silencioso. Então, assim, já me tranquilizou. Foi muito difícil a prova, quem fez sabe. Eu saí da prova tendo certeza que eu não tinha passado. Na verdade, eu fiz a prova já achando que eu não ia passar, porque a prova estava tão difícil, mas eu não desisti dela, né? Eu falei, Amanda, tá difícil para todo mundo, então faz a tua prova. Só que aí no final também tive uma confusão com a redação, porque eu me confundi nos horários, eu achei que a prova estava acabando e eu não tinha feito nada da minha redação. Eu sou meio... Pra redação, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitas ideias, e misturo tudo, tenho dificuldade de colocar no papel. Mas aí no dia, eu não tinha feito nem rascunho. E acabou que, como eu achei que a prova estava acabando, o que eu fiz? Eu pensei, ninguém vai corrigir minha redação mesmo, então eu vou escrever aqui qualquer coisa, e seja o que Deus quiser. Aí eu peguei e escrevi direto na folha definitiva a minha redação. Depois que eu li, eu pensei, caramba, ficou até boa. Só que eu não tinha um esqueleto depois, né? Aí o que aconteceu? Saí da prova achando que eu não tinha passado. Quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha passado. Em primeiro eu nem acreditei. E falei, caramba, eu passei, ainda passei em primeiro lugar. E agora a redação? O que vai dar? Eu fiz a redação de qualquer jeito? Não, e detalhe, quando eu saí da prova, faltava mais 1 hora ainda. Eu me confundi nos horários, achei que estava acabando, mas não estava. Então eu teria tido tempo de conseguir fazer uma boa redação. E todo mundo sabe também que com a nota da redação, você pode subir ou descer ou até ser eliminado. Foi meu desespero, né? Porque eu fiquei com medo. Quando saiu a nota do objetivo, eu fiquei com mais medo ainda pela redação. Então eu só tive paz depois que saiu a nota da redação. Que graças a Deus, eu fui muito bem também. De 25 pontos, eu tirei 22,5.
foi a maior nota das meninas também. Deu tudo certo, assim, eu tenho certeza que foi Deus guiando as minhas mãos ali. Mas também foi muito treino, porque por mais que eu fiz a redação ali na tora, né, de qualquer jeito, eu treinei muito em casa. Então, na hora da prova, acabou que saiu o que eu tinha treinado. Quando chegou a época do TAF, foi tranquilo pra mim, porque quando eu decidi estudar, no primeiro dia que eu decidi estudar para concurso, eu já me matriculei na academia. Eu sabia da importância do TAF. A época dos exames, pra mim, foi a mais chatinha. São muitos exames e a gente fica com medo também de dar alguma coisa errada, né? Descobrir alguma doença, alguma coisa assim. A fase da investigação pré-egresso também é um pouquinho chata, você fica com medo de omitir alguma informação que é importante, né? Eu coloquei coisas lá que nem precisava ter falado, mas eu falei com medo de depois cair por omissão. Quando eu vi meu nome no Diário Oficial, eu nem acreditei, porque realmente a gente tinha esperança de passar, porque eu cheguei a colocar minha nota no ranking e lá eu tava em primeiro. Só que como tinha poucas pessoas participando, eu achei que não seria possível eu com a minha nota passar em primeiro, com tantas outras pessoas que também fizeram a prova. E aí quando saiu eu nem acreditei, quem olhou até foi o Felipe. Ele que contou ali quantas meninas tinham pra saber a minha colocação, porque eu tava tão nervosa que eu nem conseguia olhar direito, nem acreditar também. Estudar para concurso não é fácil, é um caminho muito difícil, mas tem que lembrar que é temporário. Você vai conseguir o seu cargo dos sonhos pro resto da vida. E ainda mais se você for mulher e estudar pra carreira policial, também vai encontrar mais dificuldade do que os homens. Só que não desista, o sabor da vitória é indescritível e a vitória sempre vem. Então lute pelo seu sonho e não desista.